Louvado seja o Senhor. Amém. Bom dia. Vamos à nossa leitura desse 19 de março em Números, capítulo 28, a partir do versículo 16 e o capítulo 29 até o versículo 40. Salmo 62, Provérbios, capítulo 11, versículos 18 e 19, Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23 até o 38, ao som de A Imagem de Deus, um trecho em Colossenses 1, a partir do versículo 15 ao 23. Em nome de Jesus, comecemos agora com Números 28, a partir do 16. Vamos lá. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia, haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto, juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação, não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Prossigamos ao capítulo 29 de Números. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia as trombetas tocarão. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além de holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Eu errei aqui na pontuação e vou repetir o versículo 11. Amém? É ao vivo. Amém? Jesus é o Senhor. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação,
e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 3º dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. E, por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Essas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Amém. Jesus é o Senhor. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês para o derrubarem, como
se fosse ou uma parede pendida ou um muro prestes a cair, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Jesus é o Senhor. Salmo 62. Agora busquemos a plena filiação. Enquanto aqui Jesus andou, com plena perfeição ao Pai expressou, ressurreto em nós entrou, e hoje seu corpo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Provérbios 11, 18 e 19. Jesus é o Senhor. Sejam principados, potestades e soberanias, de tudo ele é o cabeça, e em tudo tem a primazia. Pois quando nada existia, ele o eu sou tudo que a fazia. Lucas 3, a partir do 23 até o 38, para concluir nossa porção desse dia. Amém. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Naum, repetirei, versículo 25, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Joanã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naó, filho de filho de Serugue, versículo 35, filho de Serugue, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé,
filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém? Essa é a porção de hoje. Concluamos com a canção que já toca a imagem de Deus. Amém.